Agora tá. Amém. Queridos, há muito tempo eu não vi a igreja assim com tantos bancos vazios no domingo à noite. Domingo passado tinha bastante gente, hoje não sei o que aconteceu com parte do nosso povo. Mas louvado seja Deus porque nós estamos aqui, amém? Fala para o seu irmão assim: glória a Deus, porque você está aqui. Nós estamos aqui, porque Deus tem algo para falar conosco. E eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 5. Quem achou diz amém. Amém, irmãos? Amém. Então eu quero que você acompanhe a leitura que eu vou fazer aqui com bastante atenção. Diz assim a palavra de Deus, o Senhor Jesus falando com seus discípulos. Ele diz assim: e quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento ou no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Amém, igreja? O teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Eu quero que você pense aí na sua casa. Talvez alguns aqui tenham uma casa maior, outros tenham uma casa menor, mas pensa nos cômodos da sua casa. Qual é o cômodo da sua casa que você considera o cômodo de maior intimidade, onde você, tipo assim, só vai levar para lá alguém que você tem mais intimidade? Qual é o cômodo da tua casa que você considera este local, que você poderia dizer assim: este é o local para os íntimos? Carol? O quarto, né, irmãos? É o quarto. Irmãos, o quarto é o lugar da nossa intimidade. Você não leva todo mundo para o seu quarto. E é interessante que Jesus aqui, quando ele está falando com seus discípulos, ele está falando sobre oração. Então ele fala assim: olha, eu vou ensinar vocês uma situação. Quando vocês orarem, não se preocupem em orar como os hipócritas, que querem ser vistos, que querem mostrar aos outros como eles oram bem, que querem mostrar aos outros a sua dicção, a sua oratória, que querem aparecer diante dos olhos das pessoas. Quando você pensar em orar, não pense em aparecer para os outros, pense em aparecer para mim. Pense em aparecer para mim. Em aparecer para mim, você tem que pensar no seguinte: eu quero ir para você, eu quero ir com você para o lugar da tua intimidade. Eu quero ir para o teu quarto. E mais, quando você entrar no teu quarto, fecha a porta. Em outras palavras, é uma relação íntima entre eu e você e eu. E eu, o Senhor teu Deus, que te vejo em secreto, eu, Senhor teu Deus, que ouço em secreto a tua oração e vejo em secreto a tua vida, tudo que acontecer ali no secreto entre mim e você, eu te recompensarei à vista de todos. Eu te recompensarei publicamente. O que acontecer aqui no secreto da sua vida comigo vai ter repercussão na sua vida pública, vai ter repercussão na sua vida lá fora, à vista das outras pessoas, mas tem que ser primeiro no secreto. Quando eu penso, irmãos, nessas palavras de Jesus, algumas coisas me vêm ao coração, e a primeira delas
vamos dizer assim, a primeira verdade, o primeiro ensino que eu vejo que o Senhor quer passar para mim e para você, é que Ele está ansioso por ter intimidade conosco, por ter intimidade com você, e quer que você tenha intimidade com Ele. Na sexta-feira eu estive pregando aqui sobre a intimidade com Deus, a intimidade com Deus e seus ganhos. A intimidade com Deus faz toda a diferença, e ter intimidade com Deus é a melhor coisa da vida, é a melhor coisa que o ser humano pode ter. Mas pastor, é melhor do que dinheiro? É. Pastor, é melhor do que prestígio, do que fama, do que o respeito das pessoas? Irmãos, é muito melhor do que tudo isso. Ter intimidade com Deus, pastor, é melhor do que ter a casa mais bonita da cidade? Irmãos, é muito melhor. Sabe por quê? Porque quando você tem intimidade com Deus, você não se preocupa com essas coisas. E mais, todas essas coisas que você precisa, elas vêm na medida certa na tua vida. Porque quem tem intimidade com Deus tem tudo o que precisa. Se precisa de dinheiro, vai ter dinheiro. Se precisa de prestígio, vai ter prestígio. Se precisa ter respeito das pessoas, terá respeito das pessoas. Primeiro, porque tem intimidade com Deus. Então, quando nós falamos sobre isso, nós abordamos a vida de Daniel, que estava indo para a cova dos leões, porque tinha orado, simplesmente porque não abriu mão dessa atitude que está aqui, dessa atitude que está colocada aqui, irmãos, para cada um de nós essa noite, já no Novo Testamento, porque Daniel é um personagem do Velho Testamento. Só que Daniel, ele entrou no seu aposento, ele entrou no seu quarto, e diz a palavra de Deus que no seu quarto as janelas eram abertas para toda Jerusalém. Ou seja, ele não queria viver um relacionamento com Deus escondido, ele queria que todo mundo visse que ele tinha um relacionamento com Deus, e ele não se envergonhava disso. E por causa disso, ele enfrentou problemas, ele enfrentou perseguições, veio a situação dele ser lançado na cova dos leões, porém ele foi para lá tranquilo, em paz, descansando na certeza de que o Senhor iria estar com ele naquela situação. Então nós falamos aqui, irmãos, que a intimidade com Deus, ela faz a gente descansar na certeza de que não tem sofrimento, não tem aflição, não tem inimigo que possa impedir Deus de cumprir os seus planos na minha vida e na sua. Amém, igreja? Não tem inimigo, não tem sofrimento, não tem aflição que possa vir contra você e prevalecer no sentido de impedir Deus de cumprir o plano que Ele tem com você. Assim como Deus tinha um plano com Daniel, de ser uma voz profética naquele reino que estava perdido e mergulhado no pecado, e vieram as lutas, veio a cova dos leões, mas nada disso prevaleceu, e o plano de Deus sim prevaleceu na vida de Daniel. Nós também falamos sobre José. Deus tinha um plano com José, de colocar ele como governador do Egito. Veio o sofrimento da cova, veio o sofrimento da traição com os irmãos, veio o sofrimento de ser lançado injustamente numa cadeia, porém nada disso impediu que ele fosse colocado como governador do Egito, porque no final de tudo, quem tem intimidade com Deus, vê os planos de Deus prevalecer na sua vida e não o plano dos homens. Então eu quero dizer para você, querido, que o inimigo pode planejar tudo contra você. Os homens que estão influenciados pelo inimigo podem planejar tudo contra a sua vida, mas se você tem intimidade com Deus, no final de tudo, o que Deus planejou é o que vai permanecer. Jesus, o Filho de Deus, ele veio ao mundo para ser exaltado pelo Pai, acima de tudo, acima de todos. Veio o sofrimento dos cravos, veio o sofrimento da cruz, veio a traição, veio a morte, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Por quê? Porque não existe sofrimento, aflição, inimigo que possa impedir que os planos de Deus se cumpram na vida daqueles que têm intimidade com Deus. Então eu quero dizer para você nessa noite, querido, se você quer investir em algo que realmente tem resultado seguro na sua vida, invista em ter intimidade com Deus. E eu prossigo agora nesse texto pensando nas palavras que Jesus disse. Ele disse assim: entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará publicamente. E aqui eu quero, irmãos, pensar que o Senhor, ele quer nos ensinar que existe uma relação
daquilo que nós vivemos na nossa vida pública com aquilo que nós vivemos no nosso secreto com Ele. A vida que nós temos com Deus, o nosso secreto, é como se eu dissesse assim: a sua vida comigo, no secreto comigo, em intimidade comigo, ela repercutirá na sua vida lá fora com as pessoas, em recompensa, em vitória, em honra da minha parte. Porque o que o Senhor diz? Aquele que te vê em secreto te recompensará publicamente. O que Ele está dizendo? Haverá recompensa para você lá fora, porque você está me buscando aqui dentro. Então eu quero dizer para você, querido, você que está buscando a Deus, não somente aqui, mas você que tem uma intimidade com Deus na sua casa, que sabe entender que, assim como todas as coisas importantes da sua vida precisam da sua dedicação e do seu tempo, e você entende que Deus é o que há de mais importante e dedica tempo para Ele, todo esse investimento que você está fazendo será recompensado. Amém? Fala para o seu irmão: vai ter recompensa, irmão. Vai ter recompensa. E quando eu penso em tudo isso, irmãos, vem para mim o seguinte entendimento: o entendimento de que a força da minha vida pública, a força da minha vida nos meus relacionamentos, sejam eles profissionais, sejam eles familiares, a força da minha vida pública, no sentido de ter capacidade para produzir felicidade, para produzir realização, para produzir influência na vida das pessoas, a força da minha vida pública está no poder da minha vida no secreto com Deus. E quando eu penso nisso, eu penso que hoje a igreja cristã, ela está vivendo uma superficialidade muito grande. Os valores cristãos, eles estão sendo meio que abandonados. Os valores da fé cristã estão sendo meio que deixados de lado. Costumeiramente a gente ouve aquela frase, e isso está me deixando triste, né? Aquela frase assim: pastor, a igreja de hoje não é mais a mesma. O povo de Deus não é mais o mesmo. O povo de Deus não é mais o povo das vigílias. Irmãos, quantos aqui já participaram de vigílias? Levanta a mão aí. Ah, irmãos, quantas vigílias boas eu já participei, desde a época da minha conversão até agora. Eu lembro de vigílias que a gente ia para a igreja e as irmãs de mais idade, elas faziam um bolinho, faziam um cafezinho, e aí o povo que levava o violão, uns tocavam, louvavam, alguém trazia uma palavra, aí a gente orava sozinho, depois orava em grupo, depois vinha alguém trazer outra palavra, e depois ia lá, comia um bolinho, tomava um cafezinho, oração de novo, palavra, oração, e assim a gente ia passando a noite na presença de Deus. Era muito bom, era algo muito bom, era algo muito prazeroso, era algo muito edificador. Mas hoje parece que muitos dentro da igreja perderam a visão de que isso é importante, perderam a visão de que essas coisas são importantes na sua vida, e se elas são apresentadas muitas vezes, elas não são desejadas, elas não são levadas a sério. Por quê? Porque o povo de Deus perdeu muitas vezes, irmãos, essa familiaridade com esses momentos de edificação espiritual. O povo de Deus não é mais o mesmo em relação ao seu fervor espiritual. Muitos falam assim: o povo de Deus, pastor, não é mais o mesmo, não é mais aquele povo fervoroso. Quando a gente lembra do passado, muitas vezes o pastor estava pregando, um pregador ou outro estava pregando, aí tinha um glória a Deus, aleluia, glória a Deus. É claro que na assembleia tem aqueles pregadores que levam o povo a falar glória a Deus toda hora, e aí dá um glória a Deus, e o povo dá glória a Deus. Irmãos, eu não tenho nada contra quem pede um glória a Deus, mas eu gosto muito quando o glória a Deus flui espontaneamente, como expressão de fervor, como expressão de que realmente você está sentindo o mover de Deus ali. Eu não gosto de ficar pedindo: ó, dá um glória aí. Mas é muito gostoso você estar num ambiente onde o glória a Deus flui espontaneamente, porque as pessoas estão sentindo ali a presença de Deus, o fluir de Deus. E muita gente sente a presença de Deus em vários momentos, irmãos, no louvor, num cântico, na pregação. E o fervor espiritual, ele é contagiante.
E hoje nós vivemos um tempo em que o povo de Deus realmente não tem sido mais aquele povo fervoroso, não tem sido mais aquele povo das vigílias. E no meu entendimento, irmãos, muito disso se deve ao fato dessa falta que hoje existe na nossa vida em relação ao propósito de investir no nosso secreto com Deus, de estar investindo no nosso secreto com Deus. Porque, irmãos, quando nós investimos no secreto com Deus, o que nós vivenciamos ali com Deus, aquilo se manifesta na nossa vida pública, aonde quer que a gente esteja. Seja no ambiente coletivo de igreja, como nós estamos aqui, seja no nosso trabalho, seja no trânsito, seja onde estiver, porque eu estou cheio de Deus. Irmãos, aquilo que eu recebi de Deus tem que fluir na minha vida, tem que aparecer na minha vida aonde eu estiver. Aí eu pergunto para você nessa noite: como você quer ser reconhecido lá fora, pelas pessoas que convivem com você? Como você quer ser visto lá fora? Talvez o Larson diga assim: ah, pastor, eu quero ser visto como um contador que trabalha com excelência, que faz projetos, trabalhos, balancetes, balanços, que faz um trabalho excelente, e que também é conhecido como um bom marido, um bom crente, uma pessoa responsável, diante das pessoas que convivem comigo, diante da minha família. Talvez Rodrigo diga assim: pastor, eu quero ser reconhecido como um bom pai para o meu filho. Eu quero que meu filho, ele olhe para mim e ele possa dizer: eu tenho um pai amoroso, eu tenho um pai companheiro, eu tenho um pai que me ensina a caminhar nos caminhos de Deus, eu tenho um pai que não é perfeito, mas ele sempre está comigo, é amigo, é companheiro, está do meu lado, me ensina para quem que eu tenho que torcer e para quem que eu não tenho que torcer, né? É aquele pai que me mostra como é ser crente de verdade. Talvez, irmãos, Carol possa dizer assim: ah, pastor, eu quero ser reconhecida como uma grande professora, que tem uma boa didática, que ensina bem, que mostra para as crianças não só como aprender um bom conteúdo, mas como viver uma vida de excelência, com valores morais, com valores éticos, enfim. Talvez Jorge, ele diga assim para mim: pastor, eu quero ser um bom marido, que vai até o fim com a minha esposa, aquele marido que fica ao lado da esposa até o fim da vida, mesmo quando ela ficou doente, mesmo doente, estou ali do lado dela, até o fim com ela, não importa se ela está com saúde ou se ela está sem saúde, cumprindo os votos que foram feitos no casamento, ou seja, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, mas até o fim da vida, até que a morte nos separe. E talvez, irmãos, o irmão Wander diga assim: pastor, eu quero ser um cristão reconhecido como um cristão de verdade, que as pessoas olhem para mim e digam assim: o Wander é alguém que foi tentado várias vezes, veio a tentação na vida dele, veio a tentação no seu casamento, veio a tentação na sua vida financeira, mas ele não cedeu, ficou firme, foi até o fim, não desistiu. Por quê? Porque ama o Senhor Jesus. Talvez você queira ser aquele cristão que lá no seu ambiente de trabalho as pessoas olhem para você e digam assim: aquele ali não dá para oferecer esquema para ele não, aquele ali é honesto, ele é incorruptível, aquele ali não dá não dá para mexer com aquela pessoa ali não, porque ele não aceita essas propostas, ele não aceita suborno, ele não aceita nada disso. Como você quer ser reconhecido lá fora, se uma dessas situações que eu citei, de alguma maneira, é um alvo na sua vida? Eu quero dizer para você nessa noite: invista no seu secreto com Deus, invista no seu secreto com Deus, porque, irmãos, nós muitas vezes não damos valor ao secreto da nossa vida, mas nós precisamos entender que esse aspecto da nossa vida, ele precisa ser tratado com muito cuidado, com muita relevância. Sabe por quê, irmãos? Porque, escuta bem o que eu vou te falar, as vitórias mais determinantes da sua vida, as vitórias mais importantes da sua vida, antes de elas se tornarem públicas, elas têm que se tornar realidade no seu secreto com Deus. Vou repetir: as suas maiores vitórias, ou as mais significativas da sua vida,
antes de elas serem reconhecidas publicamente aos olhos de todos, elas primeiro têm que passar no seu secreto com Deus. Em outras palavras, as vitórias da sua vida no secreto com Deus vão determinar as suas vitórias na sua vida pública. E nós precisamos entender que o contrário também é verdadeiro. As suas derrotas no seu secreto também vão determinar as suas derrotas públicas. Jesus, ele nos dá uma deixa quando ele começa a falar dessa questão do secreto da nossa vida, quando ele diz o seguinte: um homem atentando para uma mulher, e em seu coração ele a desejou, ele já cometeu o que, irmãos? Adultério. Só que como que nós vamos medir pensamento e sentimento das pessoas? Tem como, irmãos? Tem um mecanismo chamado sentimentômetro ou pensamentômetro, para a gente medir o que as pessoas estão pensando, o que as pessoas estão sentindo, o que elas estão querendo dentro dos seus corações. Não tem, irmãos. Sabe por quê? Porque essas coisas, elas fazem parte do secreto da nossa vida. E aí eu vou dar um exemplo aqui, que eu vou usar ele de duas maneiras, para o bem e para o mal. Vamos imaginar aqui uma pessoa que traiu, que foi infiel no seu relacionamento conjugal. O fulano traiu a fulana, todo mundo ficou sabendo. Esse evento ele se tornou público, sim ou não, irmãos? Se todo mundo ficou sabendo, virou notícia, todo mundo está comentando da traição do fulano em relação a fulana. Então aquilo ali se tornou algo público, uma traição pública, uma derrota pública. Mas antes disso acontecer publicamente, passou por onde, irmãos? Pelo secreto, passou pelo sentimento, passou pelo desejo, passou por algo que estava guardado lá e que ninguém estava vendo, mas estava lá, escondido, no coração, na mente, no sentimento. Porque, irmãos, ninguém acorda assim de manhã, assim abre os olhos e fala: eu vou trair hoje. É assim que funciona, irmãos? Não funciona assim. Isso tem que ser alimentado por sentimentos, por contato, por conversa, por amizade. Irmãos, eu estava lendo uma matéria sobre isso, eu achei interessante. O Brasil, pasmem, o Brasil ocupa o segundo lugar no mundo entre os países onde existe mais traição. Só perde para a Holanda. E o terceiro lugar está com a Argentina. Ou seja, tem dois na América do Sul aí ganhando, né? Que coisa feia. Irmãos, e nessa pesquisa, ainda entrando mais profundamente nessa pesquisa, os ambientes de maior percentual de traição no Brasil estão relacionados ao ambiente de trabalho e aos canais virtuais, ou às redes sociais. Por que, irmãos, o ambiente de trabalho? Porque o ambiente de trabalho ali, as pessoas começam a trabalhar juntas, e começa a ver o que? Uma aproximação, o relacionamento diário, a convivência, a amizade, ela vai acontecendo, e com a amizade surge a questão de compartilhar as intimidades. Sim ou não, irmãos? Vai me dizer que você não compartilha intimidades muitas vezes com pessoas com quem você trabalha? Vou fingir que eu não acredito, né? Mas aí surge as brincadeiras, surge, irmãos, a afeição, e muitas vezes a afeição ela vai criando outro tipo de sentimento, que vai levando a culminar na traição. E isso, irmãos, acontece. E às vezes a pessoa ela está carregando um sentimento no seu íntimo, no seu coração, no seu secreto, e aquilo ali lá na frente culmina em algo público, ou seja, aquilo que não foi tratado interiormente se tornou algo exterior. O que esse texto nos mostra, irmãos, o que esse texto nos ensina é que aquilo que muitas vezes está
no mundo do nosso secreto, ou na nossa vida secreta, dos sentimentos, das emoções, das vontades do nosso coração, que nós vamos guardando, está ali dentro de nós, mas ninguém está vendo, e nós não estamos tratando daquilo, nós não estamos expurgando aquilo, e aquilo, irmãos, nós não estamos nos preocupando em vencer, e quando nós não vencemos essas situações no secreto da nossa vida, dentro de nós mesmos, essas situações nos derrotam publicamente. Porque tudo o que acontece no secreto repercute aonde, irmãos? Na nossa vida pública. Então tudo aquilo que muitas vezes você constrói de vitória e também de derrota na sua vida pública é fruto das suas vitórias e das suas derrotas no seu secreto. Então nós precisamos entender que é necessário cuidar do nosso secreto. Agora vamos imaginar o contrário. Vamos imaginar que a pessoa está passando por aquela luta em que ela está sendo tentada a trair a esposa. Vou usar o mesmo exemplo do marido. Estou sendo tentado a trair a minha esposa com essa pessoa, com quem eu trabalho, com quem eu tenho contato na rede social. Mas Senhor, aí a pessoa vai para o quarto, ela vai para o secreto, e ela se coloca diante de Deus e diz: Senhor, eu estou com esse sentimento, Pai. Esse sentimento não é agradável, não é correto, não é da tua vontade. Se acontecer, vai trazer sofrimento para mim, para minha esposa, vai gerar um problema, vai trazer derrota na minha vida. Aí você se humilha diante daquele que te vê em secreto, e aquele que te vê em secreto, ele age em secreto, ele te ajuda no secreto, e aquela traição que ia acontecer, que aconteceu no seu coração, mas não aconteceu publicamente, porque Deus não deixou, ali se manifesta a ação de Deus para te honrar publicamente, porque Ele te impediu de cair lá na frente. Amém, igreja? Então Deus te deu vitória, impedindo uma situação que ia acontecer, mas não aconteceu. Por quê? Porque você foi colocar ela diante de Deus, porque você foi falar com Deus, porque você foi colocar isso diante do Senhor. Irmãos, quantos de nós, que muitas vezes estamos dentro das igrejas, ouvimos mensagem, nós já nos acostumamos a ouvir mensagem, a gente já sabe até que o pregador vai falar. Irmãos, quantos de nós estamos dentro da igreja, e muitas vezes não estamos tendo vitória na nossa vida pública, porque nós não estamos investindo no nosso secreto com Deus, não estamos investindo tempo com Deus, numa vida, num relacionamento íntimo, de quarto, de intimidade com o Senhor. Irmãos, Deus, Ele quer te honrar publicamente, mas você tem que investir no secreto com Ele. Você tem que ter secreto com Deus na sua vida, porque o Senhor diz aqui na sua palavra: entra no teu quarto, fecha a tua porta, e aquele que te vê no teu secreto te recompensará publicamente. Ou seja, Deus, Ele quer trazer vitórias na tua vida à vista de todos, mas isso precisa acontecer primeiro no seu secreto com Deus. Precisa acontecer primeiro no seu secreto com Deus. Irmãos, Davi, qual foi a vitória que projetou Davi aos olhos de todo Israel? Qual foi, irmãos? Quem que ele venceu, que deixou Davi famoso? Hein, Rodrigo? Golias. Ele venceu Golias, ficou famoso, foi projetado, foi catapultado, aos olhos de todos. Mas antes dele vencer o Golias, quem que ele venceu no seu secreto? O urso e o leão. Só que ninguém sabia disso. Quando ele foi falar com Saul para enfrentar Golias, Saul falou: você não pode, você é inadequado para essa tarefa. Você imagina alguém chegar para você e falar: você é inadequado, você não é improvável, você não vai dar conta do recado. Só que Davi falou: rei, é o seguinte, eu cuido de ovelhas. Quando o urso, o leão vinha para pegar as ovelhas, eu segurava o leão pela barba. Irmão, eu fico imaginando aqui, o cara segurar o leão pela barba não é para qualquer um. Mas Davi pegava e segurava o leão pela barba e matou o leão, matou o urso. Só que não tinha nenhum outdoor em Israel dizendo: olha o Davi que matou o leão e o urso, porque isso estava no seu secreto com Deus. Só que a vitória que ele teve no seu secreto
lhe deu a condição de ter uma vitória que o exaltou publicamente. Todos nós, eu e você que estamos aqui, entenda, se você está aqui hoje, essa palavra é para você. Já parou para pensar nisso? Você poderia estar em qualquer outro lugar. Você poderia estar assistindo Fantástico, o show da vida. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você foi cair aqui. Então essa palavra é para você. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte: Davi, ele venceu o leão e o urso para poder vencer o Golias lá na frente. Eu e você temos os nossos leões, os nossos ursos que temos que matar no nosso secreto com Deus. O leão da raiva, o leão da mentira, o leão da hipocrisia, o leão da incredulidade, o leão, irmãos, da nossa mágoa com o nosso parente, o leão, irmãos, da nossa raiva contra o irmão da igreja, que ninguém sabe que a gente está com aquela raiva daquele irmão da igreja. Por quê? Porque isso está no nosso secreto. Só eu sei, e só Deus sabe. Então nós temos que matar os nossos leões e os nossos ursos que estão no secreto da nossa vida. Aonde? Na presença de Deus. Nós temos que colocar isso diante do Senhor, porque o Senhor diz: me busca no secreto, apresenta diante de mim tudo que você precisa apresentar no secreto, e eu te recompensarei publicamente. Muitos de nós está deixando de ter vitória com Deus porque a gente não quer se expor diante de Deus. E o Senhor, irmãos, Ele nos diz que nós não devemos ser como os hipócritas, que querem aparecer aos olhos das pessoas. Porque, irmãos, quando nós estamos na vitrine, quando nós estamos em destaque, essa questão de estar na vitrine, de estar em destaque, muitas vezes nos leva para a hipocrisia, para a falsidade. Mas quando a gente está no secreto, diante daquele que nos vem em secreto, só Ele e nós e Ele, toda a hipocrisia tem que cair por terra, toda a falsidade tem que cair por terra. Porque é muito bom a gente criar uma imagem de cristão consagrado para as pessoas, irmãos, mas é diante de Deus que nós nos despimos, é diante de Deus que nós revelamos quem nós somos na nossa intimidade. A palavra é intimidade. Quem é que te conhece na sua intimidade mais do que o seu Deus? Ai, pastor, meu marido, minha esposa. Amém, tem que ser mesmo, né? Depois de Deus tem que ser ou marido ou esposa. Se for alguém, outra pessoa está errada. Mas, irmãos, quem te conhece mais profundamente do que o Senhor? E nós, quando estamos na presença de Deus, a gente tem que ser sincero com Deus. A gente não pode ficar ali querendo impressionar Deus com palavras bonitas. Não, a gente tem que chegar lá e falar: Senhor, eu sou miserável. Senhor, eu sou crente, mas eu gosto de mentir. Eu não deveria mentir, porque mentir não é coisa de crente, mas eu gosto de mentir, Senhor. Tira isso da minha vida. Senhor, eu estou querendo adulterar, Senhor, eu estou ali. Senhor, tira isso do meu coração, Senhor. Tira esse sentimento da minha vida, do meu íntimo, Senhor. Não deixa eu cair. Não desiste de mim, Senhor. Irmãos, muita gente tem que rasgar o coração para Deus, dizer: Senhor, eu estou chateado com a minha igreja, eu estou chateado com fulano, Senhor, eu estou sem prazer aqui, eu não estou conseguindo servir o Senhor nesse ministério, nessa área, Senhor, mas me renova, porque eu estou aqui na Tua presença. Às vezes nós temos que rasgar o nosso coração, como diz ali, irmãos, no livro do profeta Joel: rasgar o coração e não as vestes. O que significa rasgar o coração e não as vestes? É ser sincero, se abrir de dentro para fora, e não de fora para dentro. Rasgar as vestes significa uma postura cerimonial de arrependimento, jogar cinza na cabeça, mas o coração está fechado para arrependimento. Isso não funciona. Sabe por que não funciona, irmãos? Porque aquele que te vê em secreto sabe perfeitamente quem você é. Ele sabe quem você é. Ele sabe o que você quer de errado e de certo. Não tem como encobrir nada de Deus, irmãos. Não tem como esconder de Deus as coisas. Quem vai esconder alguma coisa de Deus, irmão?
Se Deus vê tudo, como disse o salmista no Salmo 39, Senhor, se eu subir à altura da alva, lá o Senhor está. Se eu descer ao abismo, lá também o Senhor está. Para onde me irei do teu Espírito? Não tem como, o Senhor está em todo lugar. Aonde eu estou, para onde eu for, ali o Espírito do Senhor me contempla. Irmãos, nós temos que rasgar o nosso coração e não as nossas vestes. Às vezes nós estamos vivendo como crentes frios, que vêm para a igreja para cumprir um compromisso religioso, só para não ficar levando o puxão de orelha do pastor, ou sendo incomodado, por que você não veio no culto? Irmãos, não podemos ser assim. Nós temos que ter um coração realmente convertido ao Senhor, desejoso da presença do Senhor. Eu quero estar na presença de Deus. Senhor, está faltando ânimo na minha vida, está faltando vigor na minha vida espiritual, Senhor, mas eu estou aqui no secreto com o Senhor, ajoelhado, rendido, pedindo que o Senhor renove as minhas forças. O que o Senhor vai fazer? Ele vai te renovar. Ele vai te renovar, porque há um coração quebrantado e contrito não desprezarás, meu Deus. Quem disse isso, irmãos? Davi. Eu vou dizer uma coisa para você, querido. O problema muitas vezes não é você pecar, ou eu pecar ou você pecar. O problema é como nós reagimos ao nosso pecado. Porque se você compara Saul e Davi, pensa nos pecados de Saul e pensa nos pecados de Davi. Saul, ele sacrificou um animal antes de Samuel chegar, e depois no meio da batalha ele poupou Agag e os animais. Foi o pecado de Saul. Não parece que era tão grave. E o de Davi? Davi adulterou e fez um esquema para colocar o marido da mulher na frente da batalha para ele ser morto. Aí a gente pensa assim, mas quais pecados foram mais cabeludos, né? Se a gente for analisar pelo aspecto humano, ele fala de Davi. Só que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Aí a gente fica meio em crise, né? Por quê? Porque a gente gosta de avaliar as coisas na nossa visão humana. Pecado para Deus é tudo pecado, irmãos. Só que aí a gente vê a diferença na reação. Quando Saul pecava, ele se justificava. Ele se justificava. Eu quero dizer para você, não se justifica diante de Deus, irmão. Se você errou, diga: Deus, eu errei, pisei na bola, falhei com o Senhor. Davi não. Davi, irmãos, quando ele foi confrontado, ele se arrependeu, se humilhou diante do Senhor, reconheceu de imediato as suas falhas. E o Senhor usou quem? O profeta Natan para falar com ele. E o profeta não podia chegar de qualquer jeito diante de Davi, porque Davi era rei. E Davi era um rei sanguinário. Se ele entendesse qualquer coisa errada, ele passava a espada no peão. E aí o que acontece? O profeta Natan chegou com um jeitinho, falou: Davi, eu tenho um negócio para falar para você. Tinha um homem que tinha 100 ovelhas, e tinha um outro que tinha só uma. Sabe o que aconteceu, Davi? Aquele homem que tinha 100, ele pegou a única ovelhinha daquele que tinha uma só, sacrificou e serviu. O Davi ficou furioso, irmãos, porque quando a gente pensa que o pecado é do outro, a gente fica furioso com o outro, né? Davi falou assim: me manda o endereço desse camarada, eu vou descer lá, vá com ele, né? Aí o profeta Natan falou: Davi, é o seguinte, você já está na casa dele, porque essa pessoa é você. E naquele momento, o que aconteceu? Davi se arrepende. Davi se arrepende, porque o Senhor tratou com ele no secreto, através daquele profeta, que ele enviou lá para falar com Davi do seu pecado. Eu vou fazer uma pergunta para você. Se Deus levantasse alguém e mandasse essa pessoa ao teu encontro para falar com você do seu pecado, como você reagiria? É só para você pensar.
Se alguém levantasse alguém hoje e dissesse assim: fulano, eu amo aquela vida lá, vai falar com aquela pessoa do pecado dela, porque eu quero que ela se arrependa. Como você reagiria? Irmãos, nós temos que entender: a vitória lá fora, a vitória na nossa vida pública, depende da nossa vitória na nossa vida, dentro do nosso secreto com Deus. Amém, queridos? Irmãos, a minha vida pública revela o nível da minha vida no secreto. Uma pessoa, irmãos, que reclama de tudo, reclama da vida, nada está bom, nada está do jeito que gostaria que tivesse. Uma pessoa que só reclama, só vê defeito, só vê falha. Aí ela fala: mas eu estou orando. Eu digo assim: tá não está não, irmãos, porque uma pessoa que está orando, uma pessoa que tem vida de secreto com Deus, ela não é geradora de problemas, ela é uma geradora de soluções. Ela não é uma pessoa pessimista, ela é uma pessoa otimista. Ela pode estar passando por problema, ela pode estar enfrentando, irmãos, Covid 29, 19, 39, ela pode estar enfrentando tudo, mas ela acredita que Deus vai dar a vitória. Ela enfrenta as circunstâncias da vida de cabeça erguida. Por quê? Porque a sua vida de secreto com Deus lhe dá forças para enfrentar a vida aqui fora, com fé, com esperança, com segurança do cuidado de Deus. Porque uma vida de secreto com Deus, ela não só mexe nas coisas que estão à sua volta, ela mexe nas coisas que estão dentro de você. E uma pessoa que tem vida de secreto com Deus, ela não fica bem porque as coisas estão bem. Ela não depende das circunstâncias, ela confia inabalavelmente no cuidado bondoso de Deus sobre a sua vida. Está tudo bem? Ela está bem. Está tudo mal? Ela está bem ainda. Por quê? Porque a sua vida de secreto com Deus lhe mantém estável, lhe dá firmeza espiritual, lhe dá segurança. Deus está comigo e eu vou permanecer firme. O que disse o salmista Davi no Salmo 23? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, e refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tudo está bem. É isso que ele fala, irmãos? Porque tu estás comigo. Amém? Coloca a mão no seu peito assim e diga: Deus está comigo. Deus está comigo. Deus está com você. Enfrentar o vale da sombra da morte com coragem é para quem está com Deus, é para quem tem secreto com Deus, é para quem tem vida com Deus. Então, se você tem secreto com Deus, quer dizer que você tem intimidade com Deus, Deus vai estar com você aonde você estiver. Então não se apavore porque as coisas estão difíceis. Deus está contigo para te dar vitória. Deus está com você. Irmãos, a vida de secreto, eu preciso ter uma vida de secreto com Deus para acumular reservas espirituais, para chegar ao fim da caminhada e me encontrar com o noivo. Quem quer se encontrar com o noivo aí? O Larson, que é especialista em parábolas, né? Aqui na igreja. Inclusive vai ter quarta-feira agora, Larson, ou não? 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 Mas vai ter. Pode ser? Depois. Ah, você viu que eu estou pescando daqui agora. Estou jogando a isca daqui no púlpito. Irmãos, se Jesus Larson falou da parábola das 10 virgens, nos ensinando que não eram todas que iam casar, era uma, mas as outras acompanhavam aquela virgem. É isso, Larson? Eram madrinhas, mas eram virgens. Ou seja, era uma que ia casar, mas as outras eram madrinhas daquela que ia casar, mas todas eram virgens e todas tinham que entrar na festa do noivo, né? Então todas estavam preparadas para aquela situação, madrinhas acompanhando a noiva. Só que 5 eram prudentes e 5 eram
imprudentes. E onde é que estava a imprudência nessa situação? Na atitude de não carregar azeite de reserva, ter um estoque além do azeite usado no dia a dia, procurar ter uma reserva a mais. Irmãos, para chegar no fim da caminhada, você vai ter que ter reserva, você vai ter que ter estoque de vida espiritual, de fervor espiritual, de fé, de amor sacrificial, de devoção a Deus. Irmão, só com a medida que você tem para o dia a dia não é suficiente. Embora você seja virgem, quer dizer, escolhida para estar com o noivo, você precisa ter reserva, você precisa ter estoque de reservas espirituais. Eu estou falando isso, irmãos, porque domingo que vem não é eu que vou pregar, né? Então já estou antevendo a semana da oração, e eu tenho que colocar no coração de vocês essa preocupação de orar mais, porque eu vejo assim que orar é um convite que é feito para todos, mas é a minoria que se dispõe, e nós precisamos orar, precisamos encher a nossa lâmpada de azeite. Então domingo que vem é culto dos jovens, não sei se vai ser o pastor Lucas que vai pregar, ou se vai ser algum outro jovem, mas hoje eu quero colocar essa palavra no teu coração, te despertando para essa situação do secreto. Você precisa investir no seu secreto com Deus, você precisa investir em oração, em intimidade com o Senhor. O quarto é o lugar da intimidade. Deus quer ter intimidade com você, você quer ter intimidade com Deus? Então nós precisamos nos encher, irmãos, temos estoque de reserva. O Larson é contador, ele conhece bem de empresas, né? Empresa tem vitrine e tem estoque. Sim, Larson. Vamos pensar numa empresa de moda. Ela tem uma vitrine lá e ela quer expor os seus produtos, e muitas vezes uma vitrine bem montada se torna um atrativo muito grande para expor e para colocar no coração de quem precisa comprar o desejo de comprar. E aí de repente você expõe lá vestidos, camisas, saias, enfim, aí a Débora vai lá, ela gostou de um vestido, e ela quer aquele, aí a dona da loja fala, não tem do seu número. Já aconteceu isso, Débora? Tem esse, mas não tem do teu número, você está entendendo? Aí a Débora não se dá por vencida, ela pega e olha outro, porque ela é uma pessoa determinada, ela quer um vestido. Aí ela vai no outro, aí a pessoa fala, esse também não tem do seu número. Aí o que acontece, irmãos? A gente vê o seguinte, que a vitrine está bem montada, mas o estoque está vazio. E a riqueza de uma loja não está na sua vitrine, está no seu estoque. A riqueza, sua riqueza não está na sua vitrine, crente, está no seu estoque. É muito fácil eu montar uma vitrine, mas eu preciso ter estoque, porque as pessoas que vão me procurar, elas querem ver o que eu tenho por trás da vitrine que eu montei na minha vida. É muito fácil eu fazer uma vitrine bonita da minha vida, mas e o estoque? Como é que está o seu estoque? Eu lembro de um pastor que ele falou de um culto que ele fez numa casa, e lá estava assim o povo cantando, louvando, e aí de repente tinha um jovem lá, e ele começou a sapatear, e churimicantas e cantas, lava house e tudo mais, e enfim, foi fervor para todo lado. Acabou o culto, eles sentaram para assistir televisão, e passou um jornal lá, e no meio da matéria lá, falou lá que uma menina de 7 anos havia sido estuprada, violentada por um indivíduo. E aquele cara que estava dançando e cantando e falando em línguas, ele olha para aquela matéria e diz assim, ainda bem que eu não tenho meu revólver, porque senão esse cara estava morto. Cadê o estoque? Cadê o estoque? Porque, irmãos, muitas vezes nós estamos ali, bonito louvar, orar, cantar, mas eu quero dizer uma coisa para você, querido, crente não mata ninguém. Por pior que seja a atitude da pessoa, crente não mata, não pode matar, né? Seja qual for a pessoa, seja o mais indigno dos pecadores,
a gente tem que ter estoque de amor sacrificial para liberar perdão. Sim ou não, irmãos? Eu lembro quando mataram meu falecido irmão, 5 tiros no peito, e meu pai, é óbvio, né? Pai é pai, né? Meu pai queria matar os camaradas. Se ele achasse, eu demorei 2 anos ministrando na vida do meu pai para que ele pudesse liberar perdão. Mas eu louvei a Deus o dia que na cozinha da casa dele, ele orou comigo, e ele com muita dificuldade, mas ele de coração, ele liberou perdão sobre a vida de todos aqueles que estavam envolvidos naquela morte. Falei: pai, hoje você teve a sua maior vitória espiritual, talvez, nesses últimos tempos, porque você quebrou um laço do diabo na sua vida, liberando esse perdão. Irmãos, não é fácil, mas é possível em Cristo. Amém? Não é fácil, mas é possível em Cristo. Nós precisamos ter vida de secreto com Deus para ter reservas espirituais para esses momentos. E se eu fosse uma pessoa igual ao meu pai, e quisesse matar as pessoas, eu não conseguiria ajudá-lo, eu não conseguiria ter sido bênção na vida dele. Mas por que eu consegui ser? Porque eu tinha estoque na minha vida espiritual para poder passar para a vida dele. Então nós precisamos pensar nisso. Irmãos, caminhando para o fim, a vida no secreto com Deus me ensina que mais importante que a unção e que os dons é a presença de Deus na minha vida. Amém? Fala para o seu irmão assim: mais importante que os dons é a presença de Deus. Irmãos, a gente fala muito de unção, né? É unção para curar, é unção para cantar, é unção para sorrir, é unção para isso, unção para aquilo, é dom dali, é dom de cá. Irmãos, mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos: o dom e a unção, eles te capacitam para fazer algo para Deus. Mas mais importante do que fazer algo para Deus é viver em Deus, é viver para a glória de Deus. Porque em Romanos 11:29 diz que os dons são irrevogáveis. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que um pastor, agora eu vou colocar o peso nos meus ombros, vou dizer que um pastor pode chegar aqui e pregar, fazer você chorar em pecado. Sabia disso? Eu posso estar em pecado, chego aqui, prego na unção, você chora e tal. O cara pode chegar aqui no altar, cantar na unção, fazer você dar glória a Deus, aleluia, em pecado, porque os dons são irrevogáveis. Eu já vi pastor revelar gente em pecado. Pois é. Por que, irmãos? Porque os dons são irrevogáveis. Os dons são irrevogáveis. Uma vez que Deus deu, está dado. Deus não tira. Só que tem uma frase que diz assim, ó: é possível pregar em pecado, é possível cantar em pecado, é possível sapatear em pecado, mas não é possível entrar no céu em pecado. Amém, igreja? No céu ninguém entra em pecado. Então nós temos que entender que mais importante do que fazer coisas para Deus é viver para a glória de Deus. Lá em Mateus 7, não sei se do versículo 20 para frente, diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mas muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos os enfermos, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo. E o Senhor lhes dirá abertamente: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Irmão, tem muito mais preocupação com o pecado na sua vida do que ter muitos dons. Irmãos, uma vez eu já disse isso. Já tive a experiência de expulsar demônios? Já tive a experiência de fluir nos dons de várias maneiras? Já. Mas, irmãos, é preferível você passar nessa terra sem expulsar um demônio, mas viver uma vida consagrada a Deus sem pecado,
do que expulsar muitos demônios, mas viver em pecado, e chegar nesse dia, o Senhor dizer: afasta-te de mim, você que não se afastou do pecado, que não quis se afastar do pecado, tinha consciência, mas não quis deixar o pecado. Irmãos, porque muitas vezes é isso que acontece. Nós precisamos entender que a intimidade com Deus nos leva para Deus. Amém, igreja? A intimidade com Deus te leva para Deus, te leva a se preocupar em ser de Deus, em ser para Deus, em estar com Deus, em agradar a Deus. O que a igreja precisa hoje, irmãos, não é de eventos religiosos, é de Deus. Nós precisamos é de Deus na nossa vida. O evento, o culto, a adoração é importante para te levar para Deus. Mas se você estiver aqui dentro e só participar por participar e não se achegar ao Senhor, o evento não valeu para você. Por quê? Porque o propósito central não foi alcançado na sua vida, que é levar você para Deus, para que você se arrependa, para que você se acerte, para que você faça uma aliança com Ele em Cristo Jesus. O secreto com Deus me mostra que eu preciso do Senhor na minha vida, e que Ele é a parte mais importante, a pessoa mais importante da minha vida, a quem eu devo agradar todos os dias. O Senhor diz: entra no teu secreto, porque aquele que te vê em secreto te recompensará publicamente. Quem quer ser recompensado publicamente? Amém. Então tenha uma vida de secreto com Deus. Amém, igreja? Vamos ficar em pé nesse momento, para que nós possamos orar, para que nós possamos colocar a nossa vida diante do Senhor, que essa palavra possa incomodar o seu coração, que essa palavra possa mexer com você, que essa palavra possa deixar você incomodado. Eu fico preocupado quando o crente só quer ouvir palavra de encorajamento. Às vezes nós temos que vir para a igreja, para sair da igreja com a pulga atrás da orelha, para sair pensando na nossa vida, para sair pensando em que eu preciso mudar, em que eu preciso ser transformado, para que o Senhor possa verdadeiramente se agradar de mim, para que eu possa estar mais perto do Senhor. Nesse momento, feche seus olhos. Eu quero que você ore comigo, quero que você coloque a sua vida diante de Deus neste momento, quero que você apresente a sua vida ao Senhor agora, porque Ele é Deus. Um dia Ele olhou para você com amor, e eu quero dizer para você, querido, Ele te amou e continua te amando, e é por isso que Ele traz essa palavra ao teu coração, que talvez para alguns seja uma palavra dura, para outros nem tanto, mas talvez para alguns seja uma palavra dura de ser ouvida, de ser recebida, mas tudo é demonstração do amor de Deus para com a tua vida. Deus, Ele te ama, e Ele não quer te perder para o pecado, Ele não quer te perder para o inferno, Ele não quer te perder para o mundo. Por isso muitas vezes Ele fala contigo, chamando a sua atenção para Ele. Oh, decanto e derrai. Em nome de Jesus, Deus, nós nos colocamos na Tua presença. Ó Deus, nós entramos diante do Senhor agora, Pai. Deus, nós precisamos entender que o mais importante, Senhor, é o Senhor na nossa vida. O mais importante, Senhor, é o Senhor na nossa vida. Por isso o Senhor diz: não seja como os hipócritas, que se preocupam com aquilo que as pessoas vão ver, que se preocupam com aquilo que as pessoas vão dizer, que se preocupam com o julgamento das pessoas. Não seja como os hipócritas, que querem ser vistos e valorizados pelos homens, mas se preocupe comigo, o seu Deus, aquele que não mediu esforços para salvar a sua vida, para purificar você de todos os seus pecados. Se preocupe comigo. Por isso, entra no lugar da intimidade, me chame para o lugar da tua intimidade, me leve para o lugar da tua intimidade. Tenha coragem de me levar para o teu quarto, feche a porta,
dizendo para o mundo: mundo, você não tem espaço aqui neste lugar, porque é o lugar da intimidade entre mim e o meu Deus. Fecha a porta para o mundo, fecha a porta para os desejos da carne, fecha a porta para as mágoas que as pessoas tentaram colocar no seu coração, fecha a porta para a indiferença que muitas vezes você vivenciou em alguns relacionamentos da sua vida, fecha a porta para as palavras rudes e grosseiras que foram lançadas sobre a tua vida, fecha a porta para a sedução do mundo, fecha a porta para aquelas situações que querem te levar para o pecado, para o erro, para os prazeres pecaminosos. Fecha a porta. O Senhor está dizendo para você e para mim nesta noite: filho meu, filha minha, fecha a porta do mundo na sua vida, para que você possa ter intimidade comigo. Me leve para o lugar da tua intimidade, porque eu quero estar contigo. Eu quero ouvir o teu clamor, eu quero ouvir as tuas súplicas, eu quero ouvir as suas reclamações, eu quero ouvir os seus desabafos, aquilo que você tem feito de errado, e você estará se arrependendo diante de mim em secreto. Eu quero ouvir o teu arrependimento, eu quero ouvir as palavras saindo da sua boca em concerto comigo. Eu quero ouvir tudo isso, porque à medida que eu ouvir tudo isso de ti, eu te recompensarei à vista de todos, eu te recompensarei diante de todos, e mostrarei que tu és meu, mostrarei que tu és meu, e que eu estou na tua vida, e que eu ajo na tua vida, porque tu tens o secreto comigo. Dai eu sou de ras. Pai querido, em nome de Jesus, nesta noite, Senhor, visita esses corações que estão aqui, Senhor, para quem o Senhor enviou esta palavra. E quando eu vim para cá, eu não tinha uma certeza muito clara, ó Deus, sobre esta palavra, mas foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Por isso, Senhor, eu acredito que era esta palavra que o Senhor queria ministrar nesta noite, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Deus, nos ajude a permanecer em pé, nos ajude, Senhor Deus, ó Pai, a caminhar em direção à vida eterna, em direção, ó Deus, as mansões celestiais. Nos ajude, Senhor Deus, ó Pai, a dar as costas para o pecado, a dar as costas para o mundo, Senhor, para dizer sim para o Senhor. Abençoa, Pai, cada vida que aqui está nesta noite, ó Deus, aqueles que com sinceridade estão se colocando diante do Senhor nesta noite. Trabalha nesses corações e prepara bênçãos maiores para cada um deles. Deus, que a bênção do Senhor venha como resposta, Senhor, à rendição dos nossos corações à tua vontade. Deus, em nome de Jesus, toca na vida do teu povo que está aqui nessa noite, Pai. Visita cada pessoa que veio aqui nessa noite na sua particularidade. Pai, quando sairmos daqui, nos leve em paz aos nossos lares, guardados e protegidos debaixo da tua mão de poder, e nos dê uma noite de paz, de descanso, de refrigério na tua presença. Deus, que a semana contigo seja uma semana de vitória para cada um de nós. Nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos e oramos agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. E agora que o amor do Senhor, o Deus Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações, os dons e o poder do Espírito Santo estejam sobre esta igreja e sobre toda a tua igreja espalhada sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. O povo de Deus diz amém. Dê um abraço ao seu irmão, assim nós estamos encerrando o culto, em nome de Jesus.